Vamos ler. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1. Primeiro capítulo dessa carta, escrita aos Hebreus. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 14. É o texto proposto para a nossa lição de hoje. Hebreus capítulo 1, de 4 a 14. A palavra de Deus diz: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim. Todos eles envelhecerão, qual vestes. Também, qual manto ou enrolarás, e como vestes, e como vestes, serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, o qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não. São todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço e dos que hão de herdar a salvação. Vamos ficar até aqui, nesse ponto, mas eu queria rapidamente relembrar o que o Tiago tinha trazido para nós na semana passada, fazer aí um breve resumo disso, relembrar que quando a gente começa essa carta, o autor coloca no verso 1, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, né? E faz a gente lembrar já que o próprio Senhor Jesus, ele é a palavra de Deus. Né? Lembrar de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lembrar de João capítulo 1, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Fazer isso bem.
Ele é a palavra de Deus. Um outro ponto que o Tiago trouxe para nós e lembrou para nós, que o Senhor, né, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser Deus. Isso está em Hebreus 1:3, né? Então, lembrar que ele é, na verdade, para nós, né, aquele que brilha, aquele que tem luz própria, aquele que é o Senhor da vida e da história, né? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele reflete a glória de Deus, a própria glória está nele, né? E ele, sendo o próprio Deus, ele irradia a sua glória. Isso é maravilhoso. Lembrar que Jesus ele é o enviado de Deus, ele é o Filho, é o primogênito, né? E nele há todo o poder. Hebreus faz a gente lembrar isso aqui no versículo 4, né? A palavra de Deus faz a gente lembrar que, tendo se tornado tão superior aos anjos, ele é o Senhor da história, ele é o Senhor que tem tudo sobre o controle, e a história está nas suas mãos, né? Então, e ele, o nosso Senhor Jesus, ele é o Rei que reina, né? Até que ele venha para a sua igreja, resgate a sua igreja, né? E essa palavra diz, e a palavra em Hebreus 8:1 diz que ele, a palavra de Deus diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote superior, que é o próprio Senhor, né? Que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, mostra toda a autoridade, que toda autoridade está na mão do Senhor. Então, ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, né? Ele é a voz do Senhor que falou aos nossos corações, que vai além de profetas. Ele é o próprio Criador que fez o universo e sustenta o universo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o representante, né? Ele é o ser, ele é o próprio Deus, o próprio representante da divindade, e divino como o próprio Senhor. Ele é o representante e ele é o sustentador de todas as coisas, né? A gente lembra de Colossenses capítulo 1, que fala que ele é aquele que criou, sustentou, e tudo está no controle do Senhor. Então, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, esse que nós celebramos hoje, vivo, ressurreto, ele é inegavelmente superior a todas as coisas, né? É uma realidade diante de nós. E a lição aponta para a gente, né, que o seu nome é superior, o seu nome e o nome dado é superior a todas essas coisas. O propósito, né, quando a gente pensa no propósito dessa carta, é que lembrar que ali, naquela época, naquele tempo, né, os hebreus estavam vivendo em meio à perseguição, e o Senhor queria adverti-los, né, contra o abandono do cristianismo, da sua fé, né, e que muitos ali poderiam estar sendo tentados e se voltar para o judaísmo, né? Então, o propósito é mostrar, né, a superioridade de Cristo, né? E aqueles que se afastam do Senhor e aqueles que se colocam longe do Senhor podem ao se afastar e da comunhão e da presença, serem
atingidos, né, por, por essa ausência, e nessa ausência não desenvolver a sua salvação e a sua vida com Cristo. Então, mostrar também, né, que o cristianismo, né, a nossa fé, a fé em Cristo e o próprio Senhor, mostrar para todos que é infinitamente superior a toda e qualquer outra religião à nossa volta, qualquer outra seita que a gente possa identificar e perceber, e as coisas sutis que estão por trás dessas situações, né? Então, o próprio cristianismo superior ao judaísmo. É a supremacia de Cristo, né? É entender que ele é superior a tudo isso. Eu queria só lembrar para os irmãos, dentro dessa perspectiva, do próprio capítulo 12, né, dessa carta, o verso 1 e 2, ele é emblemático para nós, porque traz essa convicção, essa certeza, né? A palavra diz lá em Hebreus 12, 1 e 2 assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Lembrar isso para nós, lembrar que o Senhor é majestoso e a sua majestade se faz presente na nossa vida diariamente, né? A pessoa de Cristo, a centralidade de Cristo na nossa vida e do seu amor e do seu cuidado por nós sempre presente na nossa vida. Então, deixar isso claro para a gente, né? E a situação ali não era um pouco diferente para aqueles irmãos e para aqueles cristãos no sentido da pressão, né, e da perseguição, né? Poderiam viver ali ou estar vivendo momentos de desânimo, né? Quer dizer, e vivendo as pressões, a perseguição e aqueles momentos, alguns poderiam estar pensando na possibilidade de voltar, né? Voltar para os costumes, voltar para a vida dentro do judaísmo, né? E olhar somente para o Antigo Testamento, olhar somente para as leis, olhar somente para as situações relacionadas a isso. E, na verdade, esses irmãos que tinham familiaridade com o Antigo Testamento, né, que tinham no Antigo Testamento bases fundamentadas, né, estavam sendo tentados, né, a voltar a esse judaísmo. Ou então, até mesmo judaizar o evangelho, né? Fazer com que os usos, os costumes e tudo que envolvia esse calendário de vida, né? E o calendário deles, da cultura e dos costumes, né? E da própria maneira como eles lidavam no passado com a questão religiosa, isso ser levado para dentro da comunidade, né, dos cristãos ali presentes. Então, na verdade, alguns acreditavam que esses judeus cristãos, né, passando, né, por essa possibilidade, né, de fazer uma fusão com alguma seita judaica, né? E nesse contexto entra essa perspectiva da lição de hoje, né? De pensar que ele é superior e saber que o Senhor ele é superior aos anjos, né? Na verdade, a ideia de anjo, né, na palavra de Deus, e nós sabemos muito bem, né, pelas línguas originais, no caso, pelo hebraico, pelo grego, a gente sabe que o significado, né, tanto para o hebraico, tanto para o grego, é de um mensageiro, né? Então, que eles são mensageiros de Deus, né? Mensageiros tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Tem alguns textos que
também por referência, né? E se colocar e colocá-los por referência, mostrando acerca dessas situações e acerca dessa ideia dos anjos, né? Seres que são espirituais, criados por Deus, né? Para ministrarem a Ele e cumprir as ordens do Senhor, né? Então, eles tinham lá também, os judeus, os anjos em autoestima, né? Eles também eram e gostavam de colocar sempre a figura do anjo ao lado de Deus, né? E havia uma comunidade separada, né? Uma seita, né? Do judaísmo, né? Pelos que eu pude levantar, né? E estudar aqui, havia uma seita, né? Do judaísmo que se separou e foi para a região de Qumran, ali às margens do Mar da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, uma comunidade, né, nas montanhas, em lugares elevados, e ali se estabeleceram uma comunidade. E essa comunidade, né, essa seita judaica, elas colocavam, ensinavam que a autoridade de um anjo, de um arcanjo, né, citado nas escrituras, o próprio arcanjo Miguel, ele realizava obras, ele realizava uma função, né, de ministração e até mesmo superava, né, a ideia do Messias. E há essa distinção, né, e a gente tem que fazer essa distinção em relação a isso, né? Então, aquele que escreve a carta aos Hebreus, ele apontando, né, nesse primeiro momento, né, do estudo para Cristo Jesus, para a pessoa dele, né, sendo superior, ele aponta nessa direção, mostrando, né, através da majestade de Cristo, através daquilo que Cristo é, significado disso, né, o Messias, né, profetizado, né, pelos profetas no Antigo Testamento, o Messias ungido do Senhor, né, Cristo Jesus, né, o significado dessa palavra, né, não o significado, mas também aquilo que é de importância para nós. E um parêntese para lembrar, né, que tem até na revista o texto, né, de Filipenses 2, de 9 a 11, que diz para a gente, né, pelo qual também Deus o exaltou, falando de Jesus Cristo, né, do advento, da vinda, né, do Senhor, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está registrado na palavra de Deus, né? Não só lá em Colossenses 1, falando do sustentador, do Criador, de todo poder na mão do Senhor, mas dessa realidade. Então, havia essa tensão ali, havia essas questões relacionadas a isso. E o Senhor é muito superior a tudo isso, né? E o Senhor Jesus, conforme o texto vai apresentar para nós, em nada é inferior. E há esse argumento aqui no texto, né? Então, pois qual dos anjos disse jamais? 2 pontos, né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Não há nada na Escritura. E de outra vez também, 2 pontos, né? E novamente o introdutor, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, né? E todos os anjos de Deus o adorem. Então, na verdade, qual dos anjos diz também continua aqui, né? Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Citando e colocando e trazendo para nós aqui citações do próprio Antigo Testamento, né? Além de a gente pensar na questão do primogênito, né? Daquele que é o Senhor, né? Então, o primogênito de toda criatura, de toda a criação, né? A posição de Cristo, né? Então, que o Senhor estava lá e Cristo estava lá antes da fundação do mundo, e aquele que chega, aquele que primeiro vem à Terra, aquele que primeiro se estabelece como criatura e como criado por Deus e por Ele que estava lá.
e também para apontar, né, como primogênito de Deus, né, aquele que é o Senhor e é o herdeiro de todas as coisas, né? Aquele que é o primogênito, né? Então, o próprio Senhor Jesus, que o próprio Deus o separou como primogênito para servi-lo e para, de maneira humilde, e como ele se humilhou, ele veio a esse mundo. Então, ele é superior em todas as coisas, né? Os anjos, eles são mensageiros do Senhor. E nada se compara, né, a isso, né? E nada pode tirar o significado daquilo que Cristo é para nós. Foi muito bom quando o Tiago lembrou e trouxe para a gente na lição passada sempre essa perspectiva, né, dessa condição, né, da condição do Senhor. Então, ele é superior em seu nome, ele é o Cristo, nosso Deus, ele é superior em natureza, né? Eu lembro aqui e queria fazer esse exercício com vocês, para a gente lembrar quando nós pensamos no mundo hoje em dia e nas pessoas que vivem dentro de um sincretismo religioso. O que vem a ser isso, né? Se nós afirmamos, se a palavra de Deus para nós ela é viva, eficaz, se Deus ele é o Senhor da nossa vida, da nossa história, se Cristo é o Senhor e ele reina, e ele é soberano, e ele nada foge do controle dele soberanamente, na sua soberania, tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus, a gente lembrar, né, e poder lembrar disso e afirmando isso, a gente se deparar com outras religiões à nossa volta e até mesmo seitas à nossa volta, onde a proposta é, além de Cristo, além de você recorrer à igreja, além de você buscar a Deus, ler a Bíblia, além de você acompanhar o que está escrito, além de você ter um entendimento e dizer que você é cristão, as pessoas se apegam a outras situações, né? As pessoas se apegam a outros usos e costumes. As pessoas se apegam ao que muitas pessoas se apegam que as muitas outras pessoas estão trazendo através de outras religiões para o seio, para o lar e para o meio de muitas famílias, né? A proposta de você ter um outro caminho, de se buscar e de alcançar a bênção, alcançar vitórias através de outros caminhos. Aí vem da própria troca, né? Muitos fazendo troca, muitas pessoas, muitos líderes religiosos convocando pessoas para estarem nas suas igrejas e ali fazer uso de textos da palavra e fazendo uso desses textos para poder alcançar objetivos, né? Para você alcançar algo, você tem que atravessar X número de portas, a vela acesa, o copo d'água na sua frente, você ter que se submeter a uma série de regras, a uma série de situações, ser exposto a uma série de situações para se alcançar objetivos, para se alcançar respostas para aquilo que você está passando e aquilo que você efetivamente quer e precisa viver. Então a gente vê muito isso no mundo, pessoas que ainda estão tateando, procurando no seu íntimo,
procurando paz, procurando consolo, procurando receber algo e com coisas para poder realizar. O Senhor Jesus, ele diz que, ele falou, deixou registrado para nós, né, que ele é o Filho de Deus, né, e que o Senhor, Deus, ele enviou o seu Filho a este mundo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi enviado, Jesus se humilhou, tomou a forma de homem, Jesus se esvaziou do seu trono de glória e veio até nós. E vindo até nós, ele cumpriu todos os propósitos de Deus para a humanidade, para o pecador, né? A palavra de Deus mostra isso claramente para nós, né? Que ele é, conforme está escrito na nossa lição, ele é o resplendor, né? Ele é o resplendor da glória de Deus. É a majestade do próprio Deus chegando até nós. Então, a palavra de Deus sempre afirmando para nós e colocando isso diante de nós. E a suficiência de Deus para nós, a suficiência de Cristo para nós. É isso que essa lição quer apontar para a nossa vida também. Eu estive pensando sobre isso, né? Não só sobre o propósito, mas sobre aquilo que o Senhor quer, né? O Senhor sendo ele superior, né? Sendo ele a sua pessoa, né? Superior a tudo isso, fornece a todos nós, né? O próprio Cristo presente nas nossas vidas, fornece a todos os crentes, né? Todo o fundamento, né? Para se viver a fé cristã e não andar vacilante, né? Quer dizer, não andar em direções contrárias ao que a palavra instrui, ao que Deus traz para as nossas vidas. É um incentivo, né, que Deus dá a cada um de nós, olhando já para o início dessa carta, o incentivo que Deus dá para que nós possamos caminhar na direção, né, na direção do exercício da nossa fé cristã, do exercício não só da leitura, mas não só da leitura da meditação, não só da meditação, mas também de poder se apropriar dessa palavra. Isso vai trazer maturidade ao nosso coração, vai trazer estabilidade para a nossa vida, para o nosso ser, né? E perseverar assim na nossa fé, não nos desviando, né, para outros caminhos e não procurando em outros caminhos respostas, né? Ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da nossa história. E só lembrar que entre o verso 10 e o verso 12 do texto que nós lemos, né, Hebreus 1, de 4 a 12, de 4 a 14, perdão, lembrar que entre o verso 10 e o verso 12, eu estava querendo colocar isso para os irmãos também, é a citação do próprio Salmo 102, né? O Salmo 102, do verso 25 ao 27. Eu tenho aqui, e eu vou ler, e vocês vão ver claramente que se harmoniza, né, com aquilo que o autor da carta que quer mostrar, né, e queria mostrar para os irmãos, para o povo judeu lá, os crentes, né, mostrar exatamente isso, mostrar a suficiência, né, do Senhor, mostrar que não só ele, o próprio Filho criou o universo, conforme a gente pode ver em João capítulo 1, de 1 ao 3, mas ele é o Senhor que ele tem todo o poder para um dia poder agir no universo, né? E ter o controle como ele tem de todas as coisas, e só ele vai um dia poder acabar, né, com tudo que é céu, tudo que é terra, e tudo aquilo que ele criou, né, para que ele possa realmente
através de novos céus e nova terra, para aqueles que creem, para aqueles que têm a vida eterna, desfrutar das delícias do Senhor. Então ele permanece e sempre vai permanecer imutável. Olhar para esse trecho aqui e ver claramente o quanto ele é imutável. O Salmo 102, eu estou abrindo aqui, e a palavra de Deus fala ali para a gente, entre o verso 25 e 27, o quê? Exatamente o que o Senhor coloca aqui para nós, né? Muito tempo atrás, lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos viverão em segurança e os seus descendentes prosperarão em tua presença. Olha que palavra maravilhosa, né? Os filhos dos teus servos viverão em segurança e os seus descendentes prosperarão em sua presença, apontando para o cuidado de Deus para a nossa vida hoje, no nosso dia, né? A segurança, o refúgio, a paz e tudo mais que nós temos em Cristo, mas não só nisso, né? Mostrar que lá no futuro, né? Quando haverá novos céus e nova terra, né? Quando na eternidade estaremos com o Senhor, né? Para aquilo que Ele preparou para nós, né? Não só morrer, mas ter a vida eterna, a presença, né? E a presença com Deus. Então, isso é a própria forma como Deus vai testificar, né? E mostrar para a gente não só a superioridade de Cristo, mas toda a divindade de Cristo Jesus para a nossa vida. E com certeza, Tiago, os próximos professores, né, aqui das lições, com certeza a gente vai se deparar muito com isso, porque é uma carta que está repleta de citações ao Antigo Testamento. Tipo, olhem para lá, vejam o que Deus fez, como Deus agiu na história e como Deus continua na história, como ele se revela através de Cristo, como ele veio para salvar, para resgatar, né, o seu povo, e como ele, sendo o Senhor da vida e Senhor da história, ele dá andamento a tudo isso. Então, a própria afirmação, né, que o escritor faz também no verso 13 e 14, né, que ele vai enfatizar o senhorio do próprio Senhor, do próprio Filho, né? E ele volta a citar aí o Salmo, é o Salmo 110, verso 1. No próprio versículo 13, começa dizendo assim: ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Uma pergunta que ele faz, né? Então, num salmo davídico, num salmo profético, num salmo messiânico de Davi, que é o Salmo 110, o próprio Davi começa mostrando e revelando, né, o próprio Deus, né, dos antigos, o próprio Deus do Antigo Testamento, e a própria revelação ali daquele que viria a ser o Senhor sobre todas as coisas, que seria o seu filho, né? E ele começa: o Senhor disse ao meu Senhor, né? Ou o Senhor disse o meu Senhor, né? Senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Então, o Senhor se revelando, né? E mostrando, né? O quanto o Senhor ele reina, né? O quanto o Senhor ele tem o cetro de justiça, né? E o quanto ele é o resplendor realmente, Cristo é da glória do Senhor, né? Que quer dizer, a expressão exata do ser como pessoa, do ser como divino, do ser como aquele que é a majestade, como aquele que
é a expressão exata, né, do amor e do cuidado de Deus, do ser que é a referência, né, mais clara, né, daquele que é a natureza do próprio Deus, né, aquele que é a sua pessoa e a sua essência, né, uma palavra que expressa toda, não só a natureza de Deus, mas expressa todo o ser de Deus. Então, o Senhor que se revela ao próprio Senhor, o Senhor que mostra através de uma palavra profética da boca do servo Davi, mostrando a realidade do servo como Senhor. O Senhor que disse ao meu Senhor, que se revela através disso, que se revela através de uma palavra que vai apontar para Cristo. Então, ele enfatiza isso, né? Através dessa citação que ele faz aqui no verso 13 do que a gente leu, né? Então, essa é a realidade, né? E aquilo que o Senhor traz para cada um de nós. E apontar também, né? Não só o reinado, né? Mas apontar também o serviço, né? Já que a ênfase é e apontar também que o Senhor, ele é, e Cristo é superior a todas as coisas, inclusive aos anjos, apontar para essa realidade, né? Do próprio anjo, né? Da própria condição do anjo, né? O destino, né? Dos próprios anjos, né? Que eram não só serem seres, mas eram serem mensageiros do Senhor. Eu acredito que, é claro, tem sempre a riqueza, né? E apontar sempre a riqueza do Senhor para as nossas vidas, né? Na verdade, quando pensamos, né, na questão do serviço angelical, a própria lição aponta isso para a gente, né? Então mostra essa condição dos anjos, né? Que eles foram criados para servir ao Senhor, não só para ministrarem, mas para agirem também conforme a função de cada um deles. A Bíblia aponta para arcanjos, a Bíblia aponta para querubins, serafins, né? A lição mostra isso para a gente, nos dá essa informação. Eu acho que ela é muito boa, essa lição que nós temos na revista, porque ela aponta essa questão do anjo e ela mostra claramente, pontuando aquilo que é o serviço em favor daqueles que são do Senhor e que vão herdar, né, a salvação do Senhor. Então, foram dedicados ao serviço e nunca serão, né, entronizados, né? Porque aquele que está entronizado à direita do Pai, a gente sabe que é o Senhor Jesus Cristo, e o governo, e os céus, a terra e tudo que existe está sobre a sua poderosa mão. E eu já estou terminando, eu queria só apontar para essa condição, né? E apontar para nós as condições e as atividades dos anjos, né? E aqui tem 6 exemplos clássicos que a lição traz para a gente das atividades dele, né? Foram 2 anjos que destruíram Sodoma e Gomorra. Você pode conferir lá em Gênesis 19, verso 13. Né? Foi um anjo que destruiu os primogênitos do Egito, né? A gente vê até nos filmes isso, muito bem ilustrado, né? Ali no Êxodo, quando o Senhor tem um faraó endurecido, e o Senhor age ali na história para libertar o povo de Israel, e o Senhor vai e pede para que o povo de Deus faça o sacrifício do cordeiro e peguem aquele sangue, né, que foi aspergido e tirado, e passem nos umbrais das suas portas, porque o anjo do Senhor passaria no Egito, e todos aqueles que são do Senhor, da casa do Senhor, seriam guardados, protegidos, nenhum primogênito iria morrer, e sim, os primogênitos que não fossem da linhagem do Senhor, que não tivessem de acordo com os caminhos do Senhor, e assim sofreu essa penalidade o povo do Egito, né?
e o próprio filho de Faraó, o primogênito dele que morre, né? Então destruiu todos os primogênitos ali. Foi um anjo que anunciou o nascimento de Jesus, a gente sabe disso, né? Ele aparece a Maria e aí a revelação. Tudo isso profético também, né? Foi um próprio anjo do Senhor, de Deus, que conforta Cristo no Getsemane, né? O que a gente pôde lembrar da última semana agora, né? Foi um próprio anjo, né, que causou terror aos inimigos de Cristo, apontando ali para Mateus 28:4, né? Foi um anjo que libertou os apóstolos da prisão, né? A gente sabe isso, a gente tem isso em Atos capítulo 5, né? O que acontece. Então, a gente tem na própria história, né? Lembrar para nós e deixar muito claro para nós o que é Cristo Jesus para a nossa vida. E isso tudo colabora, né? Um pouco mais com toda essa referências bíblicas, todo esse caminho que a gente pôde fazer um pouquinho aqui na aula de hoje, colabora com essa perspectiva do que nós estamos vivenciando hoje na história, né? Poder lembrar, né, com satisfação, com alegria, a ressurreição, né? Que o Senhor Jesus, ele está vivo e que ele reina e que ele é o Senhor da nossa vida e da nossa história, né? Então, lembrar que a nossa fé não é vã, a nossa condição de servir o Senhor não é em nada vã. Lembrar que no dia de hoje nós temos paz e segurança em meio a esse caos relacionado às circunstâncias atuais, mas que nós temos paz e nós temos segurança. Nós temos o Senhor Jesus. Ele controla a vida, ele controla todas as coisas, nada foge do controle do Senhor, e o Senhor se faz presente em nossos corações. Eu queria terminar só lembrando, né, para nós, do valor da ressurreição para nós, do valor do Senhor para as nossas, né, e aquilo que e representa para nós a ressurreição do Senhor, né? E o valor da ressurreição para cada um de nós. Lembrar, né, que a ressurreição do Senhor ela traz para nós e tem para nós um valor imensurável, né? O que é, na verdade, a ressurreição de Cristo para nós? O selo, a garantia disso tudo através da ressurreição, né? Então, que as palavras do Senhor fiquem hoje no seu coração, e eu queria terminar falando sobre isso agora, fechando com 1 Coríntios 15, né? Fortalecendo a nossa fé. Irmãos, venham lembrarmos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e também aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, diz Paulo, né? Como também por um que nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim devemos nós crer. Porque a nossa fé não é vã. E ele continua dizendo, né, que essa fé corrente traz para nós a certeza de poder pregar a Cristo, que ele ressuscitou dentre os mortos, né? E a gente sabe disso, e nós estamos celebrando isso hoje, né? E essa ressurreição trouxe para nós algo que é paz, que é segurança e que é vida, né? Vida abundante em Cristo Jesus. E que essa paz que inunda o nosso coração e a ressurreição de Cristo, né, aponta para nós que a nossa fé não é vã e que a nossa pregação não é vã e que somos testemunhas vivas e somos hoje cartas vivas na mão do Rei para ser usados por Deus e para podermos viver para a glória de Deus. Eu gostaria de encerrar apontando para isso, mostrando claramente isso para a gente, né? Eu queria desafiar você a ler com paciência, a você poder estudar e ler a carta aos Hebreus. E você vai encontrar ali uma série de informações, uma série de situações que mostram sobre essa condição de Cristo Jesus, apontando, né, a supremacia dele, né, a supremacia de Cristo na sua obra, na sua obra redentora, né? O seu ministério, né? A supremacia de Cristo na nossa vida, e assim podemos viver uma vida cristã que possa alegrar o coração de Deus, que a gente possa realmente falar que nós estamos vivendo, né, um momento com todas as circunstâncias adversas, mas podemos pensar que nós temos aquele que está conosco e que ele mostra claramente para nós: corram com perseverança a carreira que está proposta a cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa estar sempre presente, né? E sempre mostrando para nós aquilo que Ele quer na sua palavra e que Ele possa continuar reinando nas nossas vidas e nos nossos corações.